seja bem-vindo ao nosso curso de Teologia para Todos. Hoje iniciaremos a aula de Teonomia, ou a Lei de Deus. Nessa primeira aula, nós faremos uma introdução ao assunto sobre teonomia. Esse vídeo corresponde às unidades 1 e 2 de nossa apostila. Hoje, o que temos mais de confuso é, além da questão ética geral, os valores sendo mudados, a família sendo atacada de forma radicalmente, nós temos também no meio cristão a questão de o que é válido. Muitos de fora que não têm a fé cristã querem impor o que de fato deve ser cristão. Qual a definição de amor? Qual deve ser a atitude dos cristãos imitando Cristo diante dessas questões? E muitas das vezes um silêncio e uma conivência com o pecado se é exigido do cristão. Mas o termo somente as Escrituras, só a Escritura, ele entende, como já vimos em outras matérias, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Portanto, toda a Bíblia é a Escritura de Deus, toda a Bíblia é útil para ensino, correção. E por isso, nós precisamos entender que toda ela tem a sua função e o seu propósito. Vamos definir alguns termos. Em primeiro lugar, o que é teonomia? Como eu já disse no começo, teos significa Deus e nomos significa lei. Portanto, vai ser a matéria que aborda sobre a lei de Deus. Embora esse nome possa soar estranho, ainda a lei do Senhor, termos como lei do Senhor, a lei de Deus, são muito corriqueiros na Bíblia e no nosso até dialeto de cristãos. Portanto, a teonomia vai falar sobre como a lei de Deus ela define a nossa ética, e ética é a segunda palavra que definiremos. Como já vimos na introdução à filosofia cristã, ética e moral são diferentes, embora sejam usadas como sinônimos muitas vezes, de forma errônea. Ética diz respeito a uma lei fixa dada por Deus de como devemos agir. Um imperativo, faça isso, não faça aquilo. E moral refere-se a como agimos, o consenso comum daquilo que é certo e errado. A lei de Deus, a ética de Deus, ela não pode se submeter à moral comum. Pelo contrário, a moral comum deve se submeter à ética divina. A ética, de forma estritamente, na questão mais estrita, a ética cristã, ela visa responder pelo menos 3 questões que é, primeiro, qual é o motivo da ação humana? Qual é o padrão da ação humana? E qual é o fim ou propósito da ação humana? Portanto, a ética está preocupada com um sistema de moralidade, um sistema, um código de conduta e um código legal. Portanto, a teonomia responde a isso, mostrando que a ética cristã está baseada na lei de Deus, a qual é revelada desde Gênesis até Apocalipse, sem privar-se de nenhum livro, de nenhum escrito divino. Toda a Escritura é a referência da lei de Deus para nós. Ela é útil, ela está em vigor. Então vamos falar um pouco a respeito agora sobre a origem e revelação de Deus. Deus revela desde o princípio o seu desejo, as suas leis pautadas no seu caráter, de como os seres humanos devem se portar, como os seres humanos devem agir, e tendo como finalidade última, como a glória de Deus deve ser o fim de todas as coisas.
A pergunta 93 do Catecismo Menor de Westminster diz: qual é a lei moral? E responde da seguinte maneira: a lei moral é a declaração da vontade de Deus feita ao gênero humano, dirigindo e obrigando todas as pessoas à conformidade e obediência perfeita e perpétua a ela, nos apetites e disposições do homem inteiro, alma e corpo, e no cumprimento de todos aqueles deveres de santidade e retidão que se devem a Deus e ao homem. Portanto, assim como a lei de Deus ela está baseada nos atributos e no caráter de Deus, Deus quer que nos conformemos à sua imagem, que nos conformemos aos seus atributos. Portanto, a lei de Deus ela é santa, ela é justa e ela é eterna, porque ela serve com o propósito da nossa santificação. Em Levíticos 11, 44, após a morte dos filhos de Arão por terem oferecido fogo estranho, Moisés vai transmitir a mensagem de Deus que diz o seguinte: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Então, a lei de Deus, ela, além de retratar a santidade de Deus e fazer com que reflitamos a santidade de Deus, ela tem um alcance universal, ela é válida para todas as pessoas, ainda que muitos não conheçam e muitos não cumpram, ela é a lei válida e ela é uma lei imutável, ela não pode mudar com os tempos. Dois exemplos para explicar: um sobre a universalidade da lei de Deus, e um sobre a imutabilidade. Imagine que você está dirigindo e passa o seu limite de velocidade e um policial te para e ele está fazendo a multa e o seu argumento é que você não tinha ciência de tal lei. Por você não conhecer a lei, isso não significa que você deixará de receber essa multa, porque a lei ainda existe e exige obediência universal, até daqueles que não ouviram falar dela. E ela é imutável, mesmo quando você ouve conversas do tipo: os tempos mudaram, os tempos são diferentes, portanto, a Bíblia não deve ser levada tão a sério quanto foi há tempos atrás. Pelo contrário, mais do que nunca ela é atual, ela lida com questões que estão sendo debatidas. Por quê? Porque Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele é Rei sobre todas as nações e a sua lei deve reger todo o seu reino, que é todo o universo. Portanto, como o famoso Abraham Kuyper diz, não há uma fagulha, uma centelha, um pozinho que está fora da soberania de Deus. Se houvesse uma mínima molécula que estivesse fora do controle de Deus, essa molécula seria, propriamente dito, Deus. Porque Deus tem controle de todas as coisas. Na Bíblia nós encontramos resumidamente nos 10 mandamentos, famosos 10 mandamentos ou as 10 palavras, que Deus dá a Moisés no monte. Nós temos o resumo da vontade de Deus para o ser humano, ainda que ela não seja exaustiva, esses 10 mandamentos não sejam exaustivos, e eles não se apliquem a todas as circunstâncias, eles não se dão ao trabalho de demonstrar a aplicabilidade em cada circunstância. Nós vemos isso sendo feito parcialmente nos outros livros, como Levítico, Deuteronômio, no Pentateuco de forma geral. Mas o Catecismo Maior de Westminster diz o seguinte sobre os 10 mandamentos. A lei moral acha-se resumidamente compreendida nos 10 mandamentos que foram dados pela voz de Deus no Monte Sinai e por ele escritos em 2 tábuas de pedra e estão registrados no capítulo 20 de Êxodo. Os 4 primeiros mandamentos contêm os nossos deveres para com Deus e os outros 6 os nossos deveres para com o homem. Então,
os mandamentos, os 10 mandamentos vão resumir qual é a vontade de Deus para o homem, e Cristo vai resumi-los ainda mais, dizendo que a lei se resume entre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por isso, a lei de Deus, o Antigo Testamento é conhecido como Torá, porque se refere diretamente à lei dada por Deus a Moisés e como ela vem sendo trabalhada pelos profetas. Nós vemos que o Antigo Testamento ele gira em torno praticamente do Pentateuco. Os profetas eles usam a lei mosaica para dar promessas e exortar os povos. Os salmistas e os livros poéticos eles giram também em torno da lei de Deus. Tudo está atrelado à lei dada por Deus, os livros escritos por Moisés. Então, Torá significa basicamente a lei de Deus, o direcionamento, os fundamentos de Deus para a vida dos seus fiéis. Deus dá uma instrução na sua palavra, no seu livro, porque ele entra num pacto com com um povo separado. Ele escolhe um povo para entrar em pacto, e nesse pacto, nessa aliança, nós vemos que a lei de Deus são as instruções ao povo do pacto. Consequentemente, Deus ele não deixa de ter um povo no Novo Testamento, e por isso o Novo Testamento está em unidade com o Antigo Testamento. A Bíblia ela tem uma unidade dentro de si. Embora sejam 66 livros, ela tem uma unidade. E o Novo não contradiz o Antigo. O Antigo não limita o Novo. Mas ambos se complementam, se completam e mostram a vontade de Deus revelada através dos profetas e do próprio Cristo sendo a máxima revelação de Deus. Na Confissão Belga é feita a seguinte declaração sobre as Escrituras. Cremos que esta Sagrada Escritura contém perfeitamente a vontade de Deus e suficientemente ensina tudo o que o homem deve crer para ser salvo. Nela, Deus descreveu por extenso toda a maneira de servi-lo. Por isso, não é lícito aos homens, mesmo que fossem apóstolos ou um anjo vindo do céu, conforme diz o apóstolo Paulo em Gálatas 1:8, ensinarem uma outra doutrina, senão aquela da Sagrada Escritura. É proibido acrescentar algo à palavra de Deus ou tirar algo dela, como Deuteronômio 12:32 e Apocalipse 22:18 e 19 dizem. Assim se mostra claramente que sua doutrina é perfeitíssima e em todos os sentidos completa. Portanto, a lei de Deus ainda está em vigor para nos guiar em nossa ética pessoal, na nossa ética familiar, na nossa ética eclesiástica e na nossa ética social. Deuteronômio 6 é uma das passagens famosas em que Deus ordena aos pais educarem os filhos na lei do Senhor constantemente, seja ao levantar, seja ao deitar, no que estiverem fazendo, que a lei de Deus seja ministrada ao coração da próxima geração, para que eles, sendo discipulados pelas autoridades estabelecidas por Deus, que são os pais, a próxima geração tema a Deus e obedeça. A lei de Deus ela é importante porque não podemos estar soltos no nosso próprio achismo. Não podemos seguir apenas o que cremos ser certo. Não podemos, principalmente nesses dias de combate ideológico, em que as bases cristãs da sociedade têm sido minadas, não podemos nos dar ao luxo
de acharmos alguma coisa, mas devemos seguir aquilo que a palavra de Deus diz, porque ela é perfeita, universal e imutável. Bom, fizemos essa introdução básica para que possamos dar continuidade nas próximas aulas sobre essa matéria que é de extrema importância para nós cristãos. Entenderemos a vontade de Deus e como a lei de Deus está relacionada a nossas vidas. Então, fique com Deus. Até a próxima aula. Tchau!